A paz do Senhor Jesus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu tenho meditado, uma palavra a qual o Senhor fala muito ao meu coração, depois da vinheta. Irmãos, mais uma vez eu vou falar de uma palavra que verdadeiramente o Senhor, Ele transmite o amor dele por nós. Como é bom ter Jesus do nosso lado. Gente, quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, porque na verdade nem somos nós que aceitamos Ele. Diz a palavra do Senhor que foi Ele que nos escolheu, né? Quando o Senhor nos chama, é maravilhoso. A nossa vida, ela é mudada, a nossa vida é transformada. A nossa vida, ela é impactada pela palavra, pelo poder desta palavra. Como esta palavra, ela tem poder sobre a nossa vida. Como essa palavra, ela muda totalmente o nosso caminho, o nosso destino, o nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir. E a palavra que o Senhor me deu é exatamente sobre isso. Eu quero falar com vocês sobre a vida de um homem que tem por nome de Simão Pedro. Esse homem, ele precisava conhecer Jesus. Porque Jesus precisava entrar na vida dele. Jesus precisava fazer uma grande transformação na vida dele. Jesus precisava entrar com um milagre na casa dele. E não é diferente na minha e na sua vida. Jesus, ele precisa entrar em lares, em casas. Porque ele quer fazer um grande milagre, uma grande transformação. Vai dizer essa palavra aqui no livro de Lucas, capítulo 5, que esse homem, Simão Pedro, ele era pescador de peixes. E ele saiu para pescar. Ele saiu para buscar alimento, para levar para sua casa, para alimentar sua esposa, alimentar seus filhos. Ele saiu para trabalhar. E a profissão dele era esta. Mas diz a palavra do Senhor que esse homem, ele não pescou nada. Sabe quantas das vezes você sai para trabalhar e muitas das vezes você não conquistou nada. Muitas das vezes aquele dia foi um dia tão difícil para você. Foi um dia que você saiu de casa só com a passagem para pagar o ônibus, para pagar o Uber. E você talvez não sabia nem como ia voltar. Acreditando que algo iria acontecer, porque pelo seu profissionalismo você sabe que você ia ganhar alguma coisa. Porque aqui esse homem, ele era profissional na pesca. Então ele saiu de casa com a certeza que ele ia receber, ele ia pegar os peixes, ele ia pescar e ia vir peixe. Porque ele sabia exatamente até a hora que os peixes estariam, né? Mas no alto ali do mar para pescar. Como ele era profissional, ele sabia. Mas só que para Deus, para Jesus chegar na nossa vida, Ele cria situações. Tem situações que acontecem na nossa vida, é tudo para a gente ter um encontro com o Mestre. Então o Senhor aqui já começou a ter um tratar com Ele, porque o Senhor precisava se apresentar a Ele e Ele precisava conhecer o Mestre. Porque Deus queria fazer uma grande obra na vida daquele homem. E vai dizer a palavra do Senhor que ele não pescou nada, que ele se frustrou, cansou. E ele já estava ali guardando as redes. Ia para casa sem nada. Mas só que Jesus, ele estava lá, à beira do lago. Jesus estava ali ensinando a palavra do Pai.
Jesus estava ali ensinando a palavra de Deus e tinha muitas pessoas que estavam com sede e acho que nem deixavam Jesus pregar direito, e por causa disso Jesus pediu o barco de Simão Pedro emprestado. Então olha o propósito de Deus para a vida daquele homem. Então quando Deus ele fala que tem uma obra na sua vida, que ele quer o seu barco emprestado, é porque ele tem algo a fazer na sua vida. E vai dizer a palavra de Deus que Simão Pedro emprestou. E aí o Senhor falou com ele. Porque Jesus, depois que acabou de falar, de ensinar, Jesus, ele falou para Pedro, volta de novo para o mar. Volta a pescar novamente. E ele já sabia que lá não tinha nada. E talvez Pedro até pensou assim, eu vou lá de novo, mas lá não tem mais nada. Eu sei, eu já fui lá, não tem peixe lá para mim. Mas só que diz a palavra do Senhor que ele obedeceu. Ele não acreditava, porque ele já tinha ido e viu que lá não tinha nada. Ele não acreditava que poderia ter peixes ali. Mas ele obedeceu à voz do mestre e falou, eu vou, porque o Senhor está falando. Então, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Olha só como é interessante quando a gente toma posse da palavra de Deus. Eu sempre aprendi a tomar posse da palavra de Deus. Nós precisamos aprender a tomar posse da palavra de Deus, aquilo que o Senhor fala para a gente. Muitas das vezes você está tão cansado, tão frustrada, talvez você está tão desanimada, sem força, porque você se cansou, que você não consegue mais tomar posse da palavra do Senhor. Mas para a tua vitória chegar, você precisa tomar posse da palavra de Deus. Então, se o Senhor falou que ele vai fazer, não importa o que você esteja passando, ele vai fazer. Se o Senhor falou que vai dar o seu casamento, não importa, se não apareceu ainda o seu preparo, Deus vai preparar. Se Deus falou que você vai ser curado, você vai ser curado. Talvez você está passando um processo tão difícil, as portas estão fechadas, mas Deus prometeu a sua casa, prometeu o seu carro, prometeu o seu filho, sua filha. Deus, ele vai fazer. Mas só que o que a gente tem que entender é que não é no nosso tempo, é no tempo dele. Nós temos que respeitar o processo de Deus na nossa vida. Você tem que aprender a respeitar o processo de Deus sobre a tua vida e parar de dizer que não vai conseguir mais, que vai parar, que vai desistir, porque você já tentou várias vezes e não deu certo. Sabe por que não está dando certo? Exatamente por isso, porque você tenta e você para. E é necessário você obedecer à voz de Deus. É necessário você perseverar, aleluia, em oração, perseverar em Cristo. Ainda que você tenha pouca força. Aquele homem, Pedro, lançou. E vai dizer a palavra do Senhor que quando ele fez isso, ele apanhou grandes quantidades de peixes, que chegou a romper as redes, que Pedro teve que buscar ajuda. Porque o milagre que Deus vai fazer não é só para você. O encontro que Deus está querendo com a sua vida não é só com você. É com aqueles que estão à sua volta também. Através da sua vida, você vai levar prosperidade, vai levar vida para outras pessoas. Porque Pedro, ele foi, obedeceu, mesmo sem acreditar. Porque realmente tem situação na nossa vida que nós temos que fazer sem entender. Somente faça, obedeça. Nós só temos que obedecer, mais nada. Nós só temos que ouvir o mestre falar e mais nada. Aleluia, glória a Deus, e obedecer a palavra dele e tomar posse. Então o milagre não foi só para Simão Pedro. Foi para ele e todos aqueles que estavam ali naquele lago. Todos aqueles que estavam no barco. O Senhor fez um milagre geral, completo. Deus não deixa ninguém para trás. Aleluia. Então as bênçãos que o Senhor quer derramar sobre a tua vida não é só para você, é para os teus também.
Aleluia. Vai dizer a palavra do Senhor que Simão Pedro se prostrou aos pés de Jesus e ficou envergonhado e disse: eu sou um pecador. Ele se humilhou e falou: Jesus, eu tenho vergonha porque eu duvidei, eu tenho vergonha porque eu não imaginei que o Senhor faria tanto por mim. Aí vai dizer a palavra do Senhor que o Senhor falou para Pedro: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Quer dizer, tudo isso Jesus teve que fazer para alcançar a vida de Pedro. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor nessa noite está fazendo grandes coisas na sua vida para alcançar aquele que precisa ser alcançado nessa noite. E vai dizer a palavra do Senhor que, olha, arrastando eles o barco da praia, deixaram tudo e seguiram. Olha só que coisa linda. Seguiram Jesus. Quero te dizer que tudo tem um propósito de Deus. O que você está passando não é somente para você passar dentro da sua casa, se trancar e achar que é somente você que está passando e tudo que você está passando para ficar como experiência só para você. Não. É para você largar tudo e seguir a Jesus. Porque Deus, Ele quer te usar. Deus, Ele quer fazer algo sobrenatural, porque Deus tem um chamado na sua vida. Deus chamou a Pedro. E o Senhor, Ele te chama nessa noite também. A obra que o Senhor tem na tua vida é muito grande. A obra que Deus tem com você é muito grande. Sinceramente, antes de eu aceitar Cristo, né, antes dele me escolher, antes dele lá me chamar, sinceramente eu não sabia nem como é que funcionava nada, não sabia como é que era. Mas hoje eu entendo que realmente o Senhor chegou lá na minha vida, lá na casa da minha mãe, onde eu morava. Quando eu tinha 16 anos de idade, Ele bateu na minha porta e eu abri e Ele entrou. E grandes coisas o Senhor Jesus, Ele fez na minha vida e está fazendo de dentro para fora. Então o que Deus quer fazer na sua vida é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Deus, Ele quer curar traumas. Deus, Ele quer renovar suas forças. Deus, Ele quer trazer, aleluia, à memória aquilo que te dá esperança. Deus, Ele quer te abraçar, Ele quer que você volte a amar. Porque muitas vezes se frustramos com pessoas a qual chegar a um ponto que nós não confiamos mais em ninguém. Mas o Senhor, Ele veio para nos ensinar a ter equilíbrio. Que tem pessoas que devem ser abraçadas e outras não. Então o Senhor, Ele está aqui para nos ensinar. Ele ensinou Pedro. Ele chamou Pedro e Ele fez um milagre na vida de Pedro. Não é diferente na sua vida. O Senhor, Ele te chamou, Deus te escolheu, te capacitou e está fazendo uma grande obra e um grande milagre. Fica na paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa te abençoar e que essa palavra possa fazer um efeito gigantesco dentro do seu coração. Porque quem te chamou, Ele é fiel para terminar a obra que Ele começou. Que Deus te abençoe.